começar nossa sessão sobre Data Warehouse e modelagem dimensional de dados em tempos modernos de nuvem. Nossa sessão, ela tem três grandes momentos, na verdade, três momentos principais. Nós vamos começar falando um pouco sobre a natureza do trabalho com dados e como que isso influencia as organizações, as empresas. Aí a gente fala um pouco de arquitetura e começamos a falar de arquitetura de Data Warehouse. Em seguida, nós vamos mergulhar na técnica de modelagem dimensional de dados e, após isso, a gente retoma a falar um pouco mais de arquitetura, falamos bastante sobre nuvem e possibilidades aí de implementação. Eu sou Lourenço Taborda, eu sou gerente da área de arquitetura de solução na Oracle. É uma área dedicada a resolver problemas usando o que tem de melhor e mais adequado em tecnologia, proposição de processos, organização das pessoas. Então, deixo aqui os meus contatos. Desde já, para quem quiser me adicionar no LinkedIn, fique à vontade. Esse primeiro QR Code está aqui na tela. E eu também sou coordenador da trilha Inovação com Dados em Nuvem, uma trilha de conhecimento que nós temos executado nos TDCs, no The Developer Conference. Estivemos agora na última edição em Recife, estaremos também na próxima edição em Porto Alegre. Então, fiquem à vontade também para entrar nesse grupo, quem está interessado em trabalhar com dados, com inovação e com nuvem. Esse é um lugar super interessante. A gente tem feito postagens sempre em português, vídeos sempre práticos. Então, para quem quer conhecer um pouco mais também do mundo Oracle, acaba sendo um grupo bem interessante. Então, todos aqui, desde já, são bem-vindos a participar dessa trilha. Para a gente começar a falar de dados, eu gostaria de, inicialmente, propor uma reflexão. Vamos dar uma olhada em três elementos que nós temos na tela nesse instante. Quando a gente vai cortar o cabelo, quando a gente vai na barbearia, a gente não consegue saber de forma antecipada o que vai acontecer. Eu sei, a gente sabe que vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, mas de verdade, antes de cada execução, antes de cada vez que você realmente começa a cortar o cabelo, vai até o fim, você não sabe se o corte vai ser bom. Você não sabe se vai sair um corte moderno, um corte retrô, você não consegue antecipar o resultado. Mesmo você indo sempre no mesmo barbeiro, na mesma barbearia, cada vez que você vai lá, você nunca sabe o que vai acontecer. Quando a gente vai no museu, e começa a ver essas obras de artes, que tem alguns exemplos aqui na tela, vamos pensar o seguinte: será que a gente consegue substituir uma obra de arte? Será que existe um outro quadro idêntico e que tem a capacidade de transmitir para mim, como público, o mesmo sentimento, a mesma percepção do que esses quadros que estão aqui na tela? Não tem. Ele acaba sendo um bem único. Então, cada obra de arte é única. Não é possível substituir, o dinheiro não consegue trocar, não consegue comprar uma obra de arte. E por fim, na terceira foto, nós temos uma iluminação de rua, iluminação pública. Quando tem um poste lá fora, lá na rua, iluminando, essa luz que está lá, sendo disponibilizada, ela impede da iluminação que eu tenho aqui dentro para esse webinar continuar funcionando? Ou ela impede a luz que tem aí na casa de vocês, na sala de vocês, de estar funcionando? Ela não impede. Então, quando a gente olha de uma forma bastante direta, três tipos de serviços ou bens que eu trouxe aqui na tela, tem três características que vão saltar aos nossos olhos. No caso do corte de cabelo, ele é um bem ou um serviço de experiência, que é aquela historinha que eu contei de não tem como saber o que vai acontecer se você não for lá e cortar o cabelo. No caso da obra de arte, ele é um bem único, ele não pode ser substituído. Ou se alguém quiser ser um pouquinho mais técnico, ele é um bem infungível. O dinheiro não consegue substituir este bem. No terceiro exemplo, no caso da iluminação, da eletricidade, ele é um bem não rival, porque o fato dele estar sendo disponibilizado lá fora, lá na rua, ele não impede que eu também utilize iluminação elétrica aqui dentro da minha casa, aí dentro da casa de vocês. E aí, gente, por que eu estou dando esta viagem nesse começo? Porque aqui tem um ponto de atenção muito interessante. Sabe quem é que tem essas três características de forma simultânea? São os dados. Ao trabalhar com dados, nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando com um bem de experiência, que a gente não consegue antecipar o resultado se não fizer o trabalho,
com um bem único, porque, por exemplo, o meu conjunto de dados, ele vai dar um resultado diferente do conjunto de dados de vocês. Então, não pode ser substituído. E da mesma forma, os meus dados e os dados de vocês, quando eles estão sendo trabalhados em um projeto de Big Data, um projeto de Analytics, um projeto de BI, ele não impede que outro projeto consuma e trabalhe os dados de vocês ao mesmo tempo. Então, olha só que bichinho interessante que é trabalhar com dados. Temos 3 características bem distintas e muito presentes, muito características neste tipo de trabalho com dados. E eu estou falando isso do ponto de vista também de um novo posicionamento ou de uma reflexão até mesmo econômica sobre trabalhar com dados. A gente, algum tempo atrás, ouviu muito falar que os dados são um novo petróleo. Agora, em 2020, o que a gente está ouvindo falar bastante, na verdade, é que dados são um novo tipo de capital ou um novo tipo de bem. Então, está indo além desta metáfora do novo petróleo. Dados hoje já são o combustível de muitos serviços digitais. Então, quando a gente imagina aquele serviço de recomendação de uma série ou de um filme, ou um serviço antifraude que a gente usa lá na nossa conta digital, no banco, esses 2 serviços, eles não seriam possíveis de serem entregues se não houver o combustível dos nossos dados, do dado do usuário, para alimentar aquele motor, aquele modelo estatístico que vai fazer a recomendação ou que vai fazer a detecção. Então vejam que os dados hoje efetivamente caracterizam um novo tipo de bem, um novo tipo de capital, e é um novo tipo de bem e capital que é necessário para a realização de entrega de novos serviços e novos produtos digitais. Pois bem, meus amigos, então, dado esse contexto um pouco mais econômico do trabalho com dados, vamos refletir por que a gente está construindo Data Warehouse, Data Lake, Lake Houses, e principalmente por que hoje nós estamos aqui neste webinar, né, tão atentos para debater esse tema. Justamente porque este trabalho com dados que é um capital, que é um bem, que tem toda essa característica econômica que a gente falou agora no começo, eles geram vantagem competitiva para os nossos negócios. Eu sei que isso aqui não é novidade para ninguém, mas ele é um ponto fundamental que a gente tem que estar sempre atento. Nós estamos trabalhando com dados, fazendo uma série aí de artefatos, sejam eles repositórios, procedimentos em ETL, procedimentos de visualização, porque no final da história nós queremos ter uma nova vantagem competitiva para aquele processo de negócio que a gente está inserido. Além disso, conforme eu acabei de comentar, os dados eles são realmente um fator de produção para aqueles novos serviços digitais. Então, a gente precisa do dado do usuário para fazer uma recomendação de produto, para fazer uma detecção de uma fraude. Então, realmente, dados são fator de produção de bens e serviços digitais. E, por fim, é aquela característica daqueles 3 elementos principais, que os dados eles são um bem de experiência, ou seja, a gente precisa executar o projeto sobre eles para saber o tipo de resultado que vai ter, a gente não consegue antecipar. Ele é um bem infungível, ou seja, eu não tenho como substituir o meu conjunto de dados pelo conjunto de dados de vocês, cada conjunto ele é único, e ele também não impede um projeto de ser executado em paralelo ao outro. Ele é um bem não rival. Por isso que a gente fala muito de Data Warehouse, de Data Lake, de Lake House, de ETL, de Streaming Analytics, de BI, de relatórios. Então, esse é tudo que está por trás, né, de grandes motivadores do nosso trabalho. Para reforçar mais ainda a importância do trabalho de dados no mundo dos negócios, eu trouxe aqui um framework chamado Triângulo dos Sistemas de Informação. E, basicamente, ele fala o seguinte: a estratégia de negócio ela é muito dependente, interligada da sua estratégia organizacional, ou seja, a sua empresa. Tudo isso é muito interligado e muito interdependente com os dados daquilo que você quer fazer. Então, imagina o seguinte: estratégia de negócio é o serviço que a gente está entregando lá na ponta. A estratégia organizacional é a empresa. Então, aquela empresa, com aquelas pessoas, com aqueles parceiros, com aqueles fornecedores, estão entregando aquele negócio, aquele serviço. O cliente, a transação, o fornecedor, o parceiro, tem um conjunto de dados, um conjunto de informação, que compõe essa estratégia informacional. Então, aqui,
é só para destacar e deixar bastante claro que, de forma, na literatura, além da forma prática que a gente vive todos os dias, está muito claro que existe uma interdependência muito forte e mexer no negócio significa mexer na empresa e mexer nos dados. Mexer na organização também significa mexer no negócio e mexer nas informações, e efetivamente mexer na informação, automaticamente você acaba impactando o negócio e impactando a estrutura da sua empresa. É um desenho bastante simples deste framework do triângulo dos sistemas de informação, mas que ele traz uma informação valiosa que é trabalhar com dados não é uma coisa isolada do negócio que você pretende ser feito e não é uma coisa isolada das pessoas e da organização da empresa que está entregando aquele serviço. Pois bem, começamos a falar um pouco mais de estratégia e agora vou falar mais aí de estratégia de dados, uma vez que a gente já tem um panorama de todo o viés econômico e empresarial que existe por trás do trabalho com dados. Aqui, meus amigos, eu trouxe uma viagem aí em talvez 40 anos ou 50 anos de trabalho com dados para a gente analisar. Vamos pensar o seguinte, mais ou menos ali, a partir dos anos 80, mas com muito mais força nos anos 90, nós começamos a ver uma série de sistemas de tomada de decisão baseada em dados, baseada em fatos, baseada em informações. Informações que estão vindo de diferentes sistemas transacionais. Então, a gente tem aí um histórico muito grande de desenvolvimento de ERPs, de CRMs. Então, já tem uma ebulição muito forte disso, né, na década de 80 e 90, e, consequentemente, tomar uma decisão baseada em fatos começou a ganhar relevância também neste período. E aí, nós começamos a trabalhar num primeiro artefato, talvez o mais famoso deles, que é o Data Warehouse. E no Data Warehouse, por definição, e também por influência das tecnologias disponíveis naquele momento, existia e existe uma preocupação muito grande em definir o caminho de consulta do nosso usuário. Então, de pavimentar a rua pela qual o nosso usuário vai passar, o nosso analista de negócio vai trafegar, e aí você tem um controle muito grande do tipo de relatório que ele consome, do tipo de visualização, o tipo de atributo que ele vai utilizar como filtro, por consequência também da tecnologia utilizada nele, que amplamente foi um banco de dados relacional, que tem uma característica de você preparar o esquema no qual você vai gravar esta informação, você estabeleceu um modelo de governança muito forte. E este modelo ficou conhecido como modelo semântico, um modelo que tem o conhecimento da área de negócio representada e guardada de alguma maneira em tecnologia. E ele tem uma característica justamente muito grande, por toda essa preparação, de ter uma governança muito fortalecida. Você basicamente mapeia tudo que vai acontecer. Só que já é fato, né, todo mundo já sabe, que o analista de negócio, a área de negócio, ela é muito criativa e está sempre respondendo quase que de forma imediata às novas demandas de mercado. O que isso realmente acaba significando? Muitas vezes que o nosso modelo semântico não responde a uma nova demanda do mercado. E aí surfamos uma segunda onda que ganhou mais força a partir dos anos 2000, que é a onda do autosserviço. O que aconteceu nesse momento? Nós começamos a ver uma série de novas ferramentas, muito mais voltadas para a área de visualização de dados, que permitia que um usuário pudesse trocar um gráfico. Então, ele ia lá e trocava o gráfico de barra por um gráfico de linhas. Ele adicionava, ou ele adiciona, a ferramenta ainda existe, né? Então, o usuário ele pode adicionar um novo atributo, um novo filtro, fazer uma análise muito mais personalizada, sem depender da entrega de um projeto de uma área de tecnologia. Ou seja, a área de BI, a área de TI, a área de Analytics, a área de dados, ela continua realizando as suas entregas, mas ela também coloca na mão de um analista de negócios o poder para ele fazer análises de uma forma quase que imediata, sem ter uma dependência de um projeto em execução. E aí, a gente viu isso com muita força na década ali dos anos 2000, 2010, e de 2010 para cá,
Tudo isso permanece o modelo semântico, os projetos continuaram acontecendo de Data Warehouse, da mesma forma que os projetos de autosserviço também continuaram em execução, mas a gente viu uma terceira onda de projetos acontecendo, que são projetos relacionados com inteligência artificial. Qual é a grande motivador? É porque os diferentes algoritmos e as diferentes abordagens de inteligência artificial, seja ela o machine learning, o deep learning, reinforcement learning e outras técnicas que vão emergir no futuro, existe uma característica muito grande de você expandir a capacidade humana de detecção de padrões. Na verdade, você consegue, por meio desses algoritmos e dessas técnicas de inteligência artificial, você detecta padrões nos dados que humanamente você não consegue, ou no mesmo tempo, ou literalmente você não consegue enxergar aquele padrão de dado que um algoritmo, que uma máquina consegue enxergar em cima. E aí, tudo isso é para potencializar mais ainda a produtividade de negócio e antecipar, tentar prever o futuro, né, antecipar um movimento de mercado. E por fim, mas não menos importante, tudo isso que eu falei até agora aconteceu de uma maneira predominante até 2010 dentro de casa, dentro dos data centers corporativos, dentro das empresas. E de 2010 para cá, dos últimos 10 anos, a última década, nós vimos os serviços em nuvem ganhando força, amadurecendo, com diferentes ofertas, diferentes níveis de serviço. E com a nuvem, com a sua proposta interessantíssima, principalmente de escalabilidade, de segurança, de poder computacional, essas três ondas anteriores, elas ganham uma nova força, uma nova oportunidade aí de serem remodeladas, de serem modernizadas, com muito mais desempenho e com muito mais apelo econômico também. Há mais de 40 anos atrás, já existia uma busca por um método, uma forma, uma tecnologia de guardar os dados. E aí, eu chamei isso aqui de recipiente mágico, né, ou repositório mágico. Mas, desde os anos 60 e 70, existe uma busca por um tipo de repositório de dados que pudesse ter escalabilidade, ou seja, começa pequeno e vai crescendo, você vai adicionando recursos à medida em que eles são necessários. E aqui, como vocês acabaram de me ouvir falar sobre nuvem no slide anterior, automaticamente a escalabilidade cola com nuvem, né? Então, é um ponto bem interessante aqui. O segundo ponto desejado de um recipiente mágico de dados tem a ver com desempenho. Então, uma informação gravada e depois recuperada desse recipiente não pode demorar, né? Tem que ser rápido. E, de novo, desempenho acaba colando também em nuvem como a tendência mais atual. Existe, por incrível que pareça, uma necessidade de controle transacional. A gente ouviu falar em algum momento de ACID, de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Provavelmente isso aconteceu na disciplina talvez de banco de dados 1 ou banco de dados 2. E olha só que interessante, meus amigos, o controle transacional ACID, ele é algo desejado nas tecnologias de persistência de dados há muito tempo. Não é somente com banco de dados há 40 anos atrás. Antes do banco de dados relacional se popularizar, já era um requisito, já era uma capacidade esperada. Tanto é que o banco de dados ele acabou nascendo em parte também por conta dessa necessidade. Formatos diversos também é uma outra capacidade muito buscada pelas tecnologias de persistência de dados. Então, dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Os dados estruturados estão conosco aí há várias décadas, né? A gente, mais recentemente, que começou a popularizar o trabalho com dados semi-estruturados, como os XMLs e os JSONs, e não estruturados. E muito disso também tem a ver com o barateamento e com a acessibilidade das tecnologias para trabalhar com esses tipos de dados. Então, se no passado a gente acabava não trabalhando com dados não estruturados ou semi-estruturados, é porque existia uma gravidade de dados maior sobre dados estruturados, ou seja, tinha muito mais dado relevante estruturado,
mas isso também acabou caminhando junto com a tecnologia, porque ou a tecnologia ela ainda não estava disponível, ou quando estava disponível, ela era muito cara para acessar naquele momento. E hoje isso já não é tão verdade. A gente tem uma flexibilidade muito grande, principalmente armazenamento. Ele é um dos serviços mais baratos em praticamente todos os provedores de nuvem. E aí nisso, pensando nos formatos diversos, eu acabo falando também das cargas de trabalho mistas. Então a gente sabe que tradicionalmente, sistemas transacionais competem por um tipo de carga de trabalho orientada à escrita, orientada à transação, e cargas de trabalho analítica, ou de dados, trabalho com dados para uma tomada de decisão, tem uma característica de leitura, de recuperação muito mais forte do que a escrita. Também, há muito, muito tempo, é desejado que um repositório tenha capacidade de trabalhar com esses dois tipos de cargas de trabalho sem nenhum problema. E por fim, mas não menos importante, existe um tema de acessibilidade dos dados. E aqui, gente, por acessibilidade, o que eu quero dizer é que os dados têm que estar disponíveis para diferentes plataformas, diferentes ferramentas e diferentes casos de uso. Por que eu estou reforçando esse ponto aqui da acessibilidade? Porque talvez em literaturas em inglês vocês vão encontrar a palavra openness, né, de abertura, mas é abertura no sentido de você poder consumir essa informação por diferentes sistemas, por diferentes casos de uso. Então, por essa razão aqui, eu me permiti traduzir como acessibilidade. Mas no final da história, a ideia é o lugar onde a gente guardar o dado, ele vai entregar para diferentes casos de uso. Posso embarcar isso num próprio RP, posso usar para fazer BI, para fazer relatório, para fazer um dashboard, para fazer um modelo preditivo, para fazer os projetos de data science. Então, essa aqui é a ideia. Então, mantenham em mente, ao longo aqui da nossa conversa, que esse aqui é o santo graal da persistência de dados há muito tempo na área de tecnologia e na área dos negócios, por consequência. Por que eu estou contando isso? Porque eu vou começar agora a falar um pouco sobre a arquitetura do Data Warehouse. Ele é o nosso primeiro vingador aqui nos desafios de trabalhar com dados. E ele nasceu justamente orientado por esse sonho ali, daquele recipiente mágico. E também ele tomou conta, na verdade, ele pegou vantagem das tecnologias da época, principalmente o banco de dados relacional, que também é orientado àqueles objetivos do recipiente mágico, e aí nasceu uma estrutura de arquitetura de dados chamada Data Warehouse, que tem características muito interessantes de controle transacional fortíssimo, provido pelo banco de dados relacional, por uma estruturação muito forte e preparação daquele dado antes do uso, ou seja, você define o esquema do seu dado antes de você escrever, na verdade é antes, né? No momento que você escreveu o dado, você já sabe o esquema no qual ele está inserido, né? Ao contrário de um outro paradigma que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, que na hora da leitura que você vê qual você aplica o esquema, né, dessa informação. Então, o Data Warehouse tem essa característica bem interessante de uma pré-definição e uma preparação muito fortes antes de você entregar ou antes de você consumir o dado. A gente chega neste desenho de arquitetura. E aqui eu também acho que tem um resumo, meus amigos, de mais ou menos 40 anos de implementação. No total, né, se a gente pensar nos anos 80, aqui no Brasil a gente vê Data Warehouse mais forte talvez nos anos 90, né, 95 para frente, mas de alguma forma os Data Warehouses acabam tendo parte, se não todo, desse desenho de arquitetura que eu vou comentar com vocês. Eu quero destacar, antes de mais nada, que a gente tem sempre 4 elementos nesse tipo de desenho de arquitetura. Nós temos uma primeira camada, que é a origem dos dados, uma segunda camada, que é uma área geralmente utilizada para você colocar um clone da sua informação, um clone dos seus dados, uma área de trabalho. E esta área de trabalho tem o famoso nome de área de stage ou de staging. E depois disso, efetivamente, começa o seu Data Warehouse, o seu repositório. Aí, na década ali, final dos anos 80 e 90, o Data Warehouse ele começava com uma modelagem técnica na terceira forma normal, uma modelagem relacional, né, orientada a banco de dados, modelagem bastante técnica de terceira forma normal,
que trazia benefícios de integração, de conformidade de dados, até então essa informação avançar à direita aqui pelo desenho de arquitetura, e finalmente chegar em um relatório ou em um dashboard para um usuário. E aí, meus amigos, a gente começa uma discussão bem interessante no mundo do Data Warehouse. Esta característica de ter uma modelagem técnica logo no começo, assim como ela tem fatores interessantes, como a integração de dados, a conformidade, a limpeza e tudo mais, ela também tem algumas contrapartidas. Então, uma delas tem a ver com o tempo de projeto. Então, é necessário um projeto mais longo de preparação dessa informação, se você adotar terceira forma normal. Mas ela não é só isso, tá? Tem um outro fator que, na minha opinião, eu acho que ele é mais crucial, né? É claro que o tempo ele é relevante para todos nós, né? E principalmente no mundo corporativo, o tempo significa dinheiro, né? Mas tem um outro fator, que a terceira forma normal, ela é uma modelagem técnica, ela faz muito sentido, os nossos sistemas transacionais usam ela para guardar informação de uma forma eficiente. Do ponto de vista de análise de negócio, e principalmente do ponto de vista de uma pessoa que não cursou um curso de tecnologia, como a gente que está reunido hoje, não consegue ler. Então, a terceira forma normal tem uma característica de ser ilegível para quem não é da área de tecnologia de dados e, mais especificamente, para quem não é da área de modelagem de dados. Ela é bastante difícil de ser legível. Então, por esta razão, ela distancia do propósito final, que é a análise de negócio, que é, na ponta, a gente ter um estrategista do negócio pensando qual foi o produto vendido, quando que ele foi entregue, para quem, por qual fornecedor, passou por qual esteira logística. E aí ganhou força uma segunda técnica de modelagem chamada modelagem dimensional de dados, DNF, e ela acabou sendo o segundo passo do nosso Data Warehouse. Então, você combinava um modelo dimensional de dados, e ele tem esse nome porque ele vai justamente criar dimensões da área de interesse do seu negócio. Então, dimensões é justamente o que, quando, como, por quê, ou sendo bem mais específico, qual é o cliente, qual é o produto, qual é o fornecedor, qual é o vendedor, quando ele foi vendido, quando ele foi entregue, quando ele foi retornado, qual é o valor, qual é o tributo. Então, estes elementos, essas dimensões e os acontecimentos, que são os fatos, eles são legíveis por qualquer pessoa, seja ela técnica, de tecnologia, ou um estrategista de negócio. E aqui surge uma grande lição que o Data Warehouse trouxe para a gente, que a modelagem dimensional de dados, ela aproxima com a área de negócio. Ela é legível. Então, esta legibilidade, ela acaba alavancando também o critério de sucesso de um projeto desses, que justamente é atender a estratégia de negócio. É a gente conseguir trazer uma nova vantagem competitiva. Ou sendo bem resumindo de uma forma muito simplista, é eu reduzir algum custo ou aumentar alguma receita. Então, a modelagem dimensional, por mais técnica que ela tenha, porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um pouco da técnica de modelagem, ela tem essa aderência muito grande com a área de negócio, e isso é um fator muito importante. Voltando aqui ao nosso desenho, meus amigos, então a gente percebe o seguinte: um Data Warehouse que ele começou a ser desenvolvido nos anos 90 e avançou ao longo dos anos 2000, muito provavelmente você vai encontrar esses dois elementos nele. Você vai ter elementos modelados na terceira forma normal e você vai ter elementos modelados na forma dimensional. E é normal, é totalmente natural e aceitável, porque ele tem 25, 30 anos aí de estrada com esses elementos. Então, aqui tem um ponto de atenção, talvez, que seja o seguinte: poxa, o meu Data Warehouse, que eu trabalho aqui na minha empresa, não tem terceira forma normal. E agora? Se ele não tem, não se preocupe. Você não precisa fazer uma camada em terceira forma normal agora. E da mesma forma que, se você está começando um projeto agora de Data Warehouse e está aproveitando algo que já existe, e você tem um Data Warehouse que começou nos anos 90 e ele tem lá um fragmento em terceira forma normal, ou ele tem a famosa ODS, Operational Data Store,
Você pode pensar, poxa, então eu tenho que excluir esse negócio? Não. Se ela está lá e ela funciona, você usa. Mas você não precisa estar tão preocupado em botar esforço sobre ela. Hoje faz muito mais sentido num Data Warehouse moderno você colocar esforço na modelagem dimensional de dados. Por quê? Porque você quer estar próximo do teu usuário de negócio. E não somente para dados em Data Warehouse. Modelagem de um catálogo de dados e uma modelagem dos metadados, você aproveita muito do que você utiliza em modelagem dimensional de dados, justamente pelo fator de você querer aproximar o significado, a semântica da área de negócio. Então, aqui a grande lição é, se você já tem, utiliza. Se está começando agora, já constrói aquilo que é muito mais próximo do entendimento de uma área de estratégia de negócio, que você aumenta as suas chances de sucesso neste projeto. E aí, meus amigos, eu tenho que falar o seguinte também para vocês. Por conta de todos esses fatores que a gente foi falando até agora, a gente tem uma fama, né? A gente não, o Data Warehouse pegou uma fama, né? E aqui fiquem muito atentos, eu vou usar a palavra percepção. Existe uma percepção sobre o Data Warehouse. Por que eu estou dizendo que é uma percepção? Porque eu não sei se o teu projeto de Data Warehouse efetivamente vai ter essas características. Mas você talvez tenha este sentimento. O sentimento ele é real. O sentimento real de que ele é uma implementação manual, porque, na verdade, você tem que estar sempre modelando o negócio. Não existe um modelo de negócio pré-definido que você pega na prateleira. Então, tem essa percepção que ele é realmente, não é um único projeto, ele é um programa, uma série de projetos que você vai executando na empresa, um atrás do outro, modelando diferentes processos de negócio. Consequentemente, ele é muito complexo, e por ser complexo ele acaba sendo caro, e porque eu preciso preparar o dado antes do consumo, tem a percepção de que ele é lento, né? Porque quando surge o requisito de negócio, quando o Data Warehouse fica pronto, o requisito talvez já não faça mais tanto sentido. Mas fiquem atentos que tudo isso eu estou dizendo para vocês, isso aqui são percepções. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais das tecnologias e a gente tem como endereçar estas percepções, né? Calma que para tudo tem uma solução. Dado este panorama que nós temos do Data Warehouse, efetivamente eu vou entrar agora com vocês no tema de modelagem dimensional de dados, que é boa parte da mensagem do dia de hoje. Então, já antecipei para vocês que ela tem uma característica muito interessante de aproximar o entendimento, aproximar a semântica de uma área de negócio. Então, ela não fica mais naquela dependência de uma área técnica de modelar. E existe um livro clássico, já também aí com alguns anos disponível no mercado, que é o famoso livro do Ralph Kimball, que é o The Data Warehouse Toolkit, o guia definitivo da modelagem dimensional. Você vai encontrar outros 2 livros também com esse mesmo nome, só que muda o tema. Então, existe um específico para ETLs, para os processos de dados, né, de transformação de dados, e tem um outro que ele é específico ao projeto, à execução do projeto. Então, especificamente para o tema de modelagem dimensional de dados, tudo que o senhor Ralph Kimball escreveu costuma fazer muito sentido até os dias de hoje. E aqui eu vou me atrever a comentar, né, e resumir com vocês um pouco da técnica de modelagem de dados dimensional. Naquele desenho de arquitetura que a gente estava olhando até agora, com certeza vocês viram na camada de dimensões ali no DNF, que tinha um esquema realmente onde parecia uma estrelinha, né, onde você conectava dimensões e fatos. Esse aqui é o famoso modelo estrela, ou Star Schema. Qual que é o objetivo dele? Ele tem um objetivo principal, além de trazer as dimensões de análise que são legíveis por qualquer área de negócio, você ter a experiência de trabalhar com um cubo, né, de fazer uma troca das faces do seu cubo para as suas análises. Então, essa é a lógica funcional. Quando você persiste um elemento que tem esse objetivo funcional num banco de dados relacional, você acaba criando o Star Schema. O que ele é? Um conjunto de tabelas, onde você tem tabelas de dimensão, que são aquelas tabelas que vão ter o dado do cliente, do produto, do fornecedor, do funcionário, do parceiro.
E vai ter uma tabela central neste modelo, que vai ter o evento que você está modelando, que pode ter sido uma venda, um retorno, um cancelamento, um agendamento. E aí, no momento em que você estabelece aquela cardinalidade de uma dimensão para N fatos, você acaba estabelecendo o Star Schema neste formato, nessa estrelinha de tabelas. Então esse aqui, ele é o famoso Star Schema. Ele faz muito sentido até hoje numa modelagem de Data Warehouse moderno, e ele também vai fazer muito sentido numa modelagem de metadados também. Então esta técnica aqui, ela é muito interessante. A cardinalidade, né? 1 para N. Não existe uma conexão direta, um relacionamento direto entre fato e fato. Então sempre vai acontecer de uma ocorrência ou de um fato se comunicar com outra por meio de uma dimensão em comum. Então, sempre que você tem 1 para n da dimensão para a tabela fato, você está cumprindo com o requisito de modelagem dimensional de dados. Se você não tem essa cardinalidade, ou você tem, por exemplo, uma tabela que representa a venda e uma tabela que representa cancelamento ou retorno com um relacionamento direto, luz amarela no teu modelo que você pode ter uma provável falha de modelagem. Então, em linhas gerais, um primeiro ponto que eu destaco aqui sempre é esse, né, de cardinalidade 1 para a dimensão e N para a sua fato. E aqui eu vou trazer, né, por isso que eu falei que eu vou me atrever, né, eu vou resumir um livro inteiro em 4 passos principais, mas que, na minha opinião, são os principais passos que garantem o sucesso do nosso modelo. Quando a gente precisar ter um exemplo muito específico, como é que foi modelada uma dimensão tempo, como é que foi modelada uma dimensão produto, a gente usa aquele livro grosso aí do Kimball que eu mostrei antes para vocês, como se fosse um dicionário. E ele é muito bom para isso. Mas, ao mesmo tempo, por ele ter muito conteúdo para uma primeira leitura, esses 4 elementos que eu estou destacando aqui com vocês acaba passando batido. E eles são 4 fatores de sucesso, que está em conjunto para um modelador de dados conseguir fazer um modelo que vai cumprir aquele requisito de aproximar o negócio da tecnologia. Pois bem, primeiro ponto, meus amigos, selecionar o processo de negócio. O que é isso? Parece complicado, mas na verdade significa o seguinte: o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar sobre vendas? É produto vendido? É produto cancelado? Viagem executada de um passageiro para um destino? Então, o processo de negócio é efetivamente o que a gente está se propondo a fazer. É uma aula que foi dada? É uma presença que foi registrada? É um hóspede que chegou no hotel? É um paciente que chegou no hospital? Então, este é o primeiro ponto. Então, a gente tem que ter muito claro o que nós vamos registrar, ou qual é a ocorrência, ou qual é o evento, o que aconteceu, de qual departamento ele pertence. Uma vez que a gente define, por exemplo, um exemplo muito utilizado em diferentes literaturas de modelagem de dados é vendas, né? Então, se a gente está falando de vendas, é porque um produto foi vendido por um vendedor para um cliente, e aí eu posso extrapolar um pouco mais, entregue por um parceiro de transporte e fornecido por um fornecedor. Temos um processo de negócio selecionado e bem definido. Maravilha. Vamos para o segundo passo da modelagem de dados dimensional. Declarar o grão. O grão pode parecer um pouco estranho, mas qual que é o significado dele? Qual é a menor linha armazenada no nosso sistema de origem. Seja ele um sistema mais tradicional, mais antigo, que nasceu lá nos anos 80, que é um RP, que usa banco de dados relacional, ou seja ele um aplicativo já nativo da nuvem, Cloud Native, que você executa com functions e que guarda todos os eventos em JSON, não importa. O formato de persistência para a gente aqui é transparente, mas o grão não. O que é o grão? É a menor parte da informação que foi guardada naquele processo de negócio. Então, vou tentar dar um exemplo direto em cima do modelo de vendas que nós estamos hipoteticamente modelando aqui. Se nós temos a nossa linha lá no banco de dados ou no JSON que
o produto foi vendido naquela data por aquele valor, o grão é produto vendido. Agora, imagina que ele é um produto composto. Então, se eu estou vendendo esta garrafa de água, que tem uma alça, uma tampa e um bocal, e eu guardo o part number de cada um dos elementos que compõem este produto, o meu grão é componente do produto. Então, quando a gente fala de grão, para você matar a charada olha para o JSON ou olha para a sua tabela do sistema de origem e procure entender o que foi gravado ali. E, consequentemente, você vai ter a definição do seu grão. E ela precisa bater com a definição de negócio. Declaramos o grão. Então, vamos agora identificar as dimensões. Essa parte é justamente pensar o que mais está gravado na nossa origem e que faz parte desse processo de negócio. É o cliente? É o produto? Categoria de produto? É o fornecedor? É a transportadora? Thiago mandou uma mensagem para a gente pedindo para repetir a questão da tabela venda e o erro de modelagem ao ter um fato de devolução. O que eu estava comentando se você tiver na tabela de venda uma chave da sua tabela de devolução direto de uma tabela para outra, provavelmente você tem um erro de modelagem dimensional de dados. Não significa que é um erro de modelagem da terceira forma normal, mas da modelagem dimensional, sim. E por quê? Por que está errado em termos de modelagem dimensional? Porque na dimensional, você nunca vai colocar uma tabela fato se relacionando diretamente com a outra. Este relacionamento somente pode acontecer por dimensões comuns àquelas tabelas fato. Então, por exemplo, cliente, a dimensão cliente, ela é comum ao fato de venda e ao fato de devolução. E aqui eu já te faço um segundo alerta. Se você tiver duas dimensões de cliente, uma do cliente de devolução e outra do cliente de venda, esse também provavelmente é um segundo ponto de atenção, um segundo erro do seu modelo dimensional. Então, o que eu estava comentando sobre duas tabelas fato, tabela fato venda e tabela fato de devolução, se uma tem a chave direta da outra, é um ponto forte de alerta para você revisar seu modelo, porque eu diria que tem 99% de chances da sua modelagem dimensional de dados estar equivocada e precisar ser revisada. O que diferencia o Star Schema do Snowflake? Boa pergunta, essa pergunta veio do Alisson. Alisson, a diferença é que no Star Schema você vai ter somente uma dimensão para uma tabela fato. O Snowflake, ele acaba acontecendo se você admitir que, no exemplo da dimensão produto, você provavelmente vai se deparar que um produto ele somente não é um código e um nome, mas ele tem categoria de produto, subcategoria, produto, geralmente ele tem um SKU, que é um nível abaixo do produto, aquilo que eu estava comentando do código dele. Por exemplo, num refrigerador. Frequentemente um refrigerador ele tem categoria de produto, que é uma categoria de refrigeração. Ele tem uma subcategoria que pode ser refrigeração horizontal, vertical. Aí ele vai ter o produto em si, que é o refrigerador, mas ele talvez tenha um SKU, que vai ser o refrigerador horizontal 110 volts e outro SKU 220. Então, meu amigo, se você tem todos esses elementos na mesma linha da sua tabela dimensão produto, e eu vou mostrar mais para frente uma dimensão produto para a gente, você tem o Star Schema. Agora, se você trouxe na sua modelagem uma tabelinha, categoria de produto, com relacionamento para subcategoria de produto, com relacionamento para produto e outro relacionamento para SKU, e finalmente você tem do SKU um relacionamento para a tabela fato, você acabou de construir um Snowflake. E o Snowflake, ele é uma prática que tradicionalmente a gente procura evitar. No passado, a gente evitava fazer Snowflake porque custava muito caro essa quantidade de joins que são necessários para você fazer um relatório em cima de um Snowflake.
Eu sei que hoje esse tema já não é tão importante e a gente acaba resolvendo ele na força bruta, porque ou a sua ferramenta vai resolver isso de uma forma, entre aspas, mágica para você, que é justamente fazer a normalização de tudo em tempo de execução. E por que ela custa mais barato? Porque hoje este processamento custa mais barato do que custava no passado. Mas, idealmente, se a gente for pensar no paradigma de modelagem dimensional de dados, Snowflake é algo que nós não queremos fazer neste paradigma de modelagem. No meu caso, não há ligação entre fato-venda e a fato de devolução da venda. O lapso temporal é diferente, os atributos também são, apesar de ter o número da nota fiscal nas duas. Ah, sim. Então, eu acho que talvez o ponto aí é o seguinte: provavelmente você deve ter uma coluna do número da nota fiscal, mas não necessariamente você tem uma tabela de dimensão da nota fiscal. Isso aí eu costumava ver geralmente em transação, ou seja, no papelzinho que sai lá do cartão de crédito, né, que tem um número de transação ali, ou a própria nota. Por mais que o código está direto ali na tabela fato, ele acaba sendo uma dimensão. Mas, como ele não tem uma tabela criada, porque seria uma tabela muito simples, que você teria simplesmente uma chave artificial e o número da nota fiscal, este elemento, na verdade, acaba sendo uma dimensão degenerada. Então, tecnicamente, você resolve como um campo na tabela, mas do ponto de vista de modelagem, pelo que você está me contando aqui neste exemplo, Thiago, uma nota fiscal que está gravada diretamente na tabela fato costuma ser, em 99% das vezes, uma dimensão degenerada. É uma técnica de modelagem, que consiste em colocar, como é um campo único que você tem, você põe lá direto na tabela fato, para não precisar fazer uma outra modelagem. Aí eu te dou a minha opinião de modelador de dados. Neste cenário, se eu estivesse em um momento de modelagem, de definir uma dimensão, eu faria a proposição de criar, sim, uma dimensão com chave artificial e o número da nota fiscal, para você ter uma maior facilidade de reaproveitar isso entre as tabelas fato. Mas nesse caso aqui, se ela já existe, já funciona, não tem problema. É uma técnica bastante usual, né? Ela tem esse nome que parece estranho, parece feio, mas apenas esteja ciente que você está usando uma dimensão degenerada para esse caso de uso aí. Humberto acabou de fazer a seguinte pergunta: se temos uma tabela cabeçalho de contratos e outra com os itens desses contratos, ambas são fatos? Excelente pergunta, Humberto. Neste caso, o que 99% das vezes também o que acaba acontecendo você vai consolidar tudo numa fato detalhada e, se for necessário, não necessariamente todos os cenários vão exigir isso, você faz uma segunda tabela fato agregada. E aí, nesta agregada, provavelmente o que você vai ter são os dados da cabeçalho. Mas, idealmente, pensando hoje num modelo de dados ideal, modelo dimensional de dados ideal e moderno, você vai consolidar linha do item com o cabeçalho numa única tabela fato, numa única linha, e você vai ter uma fato detalhada do teu evento. Identificamos as dimensões e, por fim, tendo as dimensões mapeadas, o grão declarado e sabendo o processo de negócio, a última coisa que a gente faz é justamente modelar a tabela fato. Vou trazer alguns exemplos. Na tabela fato, nós temos ali um item de venda. Vamos observar que no meio nós temos uma tabela fato. Ela é uma tabela fato que foi baseada numa tabela de item, então realmente é a tabela detalhada daquela agregação, mas ela traz elementos também da tabela de cabeçalho. Então, provavelmente, a data de venda, a hora, a loja, o produto, o vendedor, isso está vindo do cabeçalho. E dali para frente, onde a gente começa com item venda, está vindo da tabela de item. E ali também vou comentar com vocês o tema da nota fiscal. Neste exemplo que a gente está vendo ali, seria o equivalente a transação-venda, dimensão transação-venda. Eu poderia colocar diretamente, em vez de ser uma chave artificial, colocar o número da nota fiscal ou o número da transação na tabela fato. Só que ao fazer isso, eu estaria utilizando da técnica chamada dimensão degenerada. Porém, como eu quero facilitar a manutenção e estimular o uso das dimensões compartilhadas entre as tabelas fato, eu acabo criando uma dimensão curtinha,
que é aquela dimensão de transação-venda que tem basicamente uma chave artificial e a chave original lá do sistema de origem. Quero destacar alguns outros elementos deste primeiro modelo aqui com vocês. Vamos começar com a dimensão tempo, a dimensão data da venda. Vocês vão observar o seguinte, que eu não fiz um snowflake, eu já trouxe ali ano, trimestre, mês e dia daquela venda. Perceba que fica tudo junto mesmo. E alguém aqui pode me perguntar, poxa, mas então você fez uma desnormalização de propósito desse modelo dimensional? Sim, existe uma desnormalização proposital nesta modelagem, e ela deve acontecer. Então fiquem muito tranquilos. Se tiverem medo que está repetindo alguma coisa, muito provavelmente se está repetindo é porque está certo. Um outro ponto interessante desse modelo, quero destacar que a hora ela acaba virando uma dimensão separada da dimensão dia. Eu sei que parece meio maluco, e a gente tem uma vontade de fazer a modelagem de dia e hora, tudo junto na mesma tabela. Mas a sugestão, a recomendação, se a gente for lá voltar no livro do Kimball, a gente vai encontrar esta sugestão aqui de modelar a hora de forma separada. E aqui, basicamente, ao fazer isso, você vai ter uma tabela ali de hora, vamos imaginar que sejam as 24 horas, né? Ou então se a gente modelar, vamos imaginar que a gente fizesse isso no minuto, né? Então seriam 60 minutos vezes 24 horas, seria a quantidade de linhas que teria nessa dimensão. O fato de ela estar separada elimina você ter que multiplicar este número pela quantidade de dias. Então imagina que a sua dimensão tempo tem 20, 30 anos, e aí você multiplica isso pela quantidade de horas ou minutos. Imagina ser no segundo. Você vai ter uma dimensão muito grande e mais difícil de ser administrada. Hoje em dia, você pode resolver isso na força bruta. Significa que você vai colocar mais máquina para processar isso para você. Mas, de um ponto de vista de modelagem mais recomendada, é bom separar. Outra coisa que chama atenção aqui, a dimensão loja. Porque a dimensão loja, ela tem elementos do endereço. Então, o país veio de uma tabela de origem, o estado veio de outra, a cidade veio de outra, bairro, nome da rua, e a loja em si, com o seu nome, também deve ter vindo de outra tabela. Então, aqui com certeza eu juntei 8 tabelas para carregar essa dimensão, e é uma sugestão realmente de modelagem, você vai ter uma repetição dos endereços, das cidades com certeza, e que é normal e é aceitável e tá ok. Então aqui também destaco isso. A dimensão produto, que a gente acabou comentando bastante no slide anterior, né? Ali eu estou mostrando para vocês aquela combinação de categoria, subcategoria, descrição do produto, fabricante. Então aqui também, percebam que eu fui no sistema de origem e desmontei o snowflake que tem lá, né? Ou seja, eu peguei a terceira forma normal que tem lá e coloquei aqui neste nível aqui de desnormalização, que é normal e aceitável e esperado. Vou dar um zoom agora para facilitar a separação de hora e data e das nossas lojas. E como que fica também as chaves ali na tabela fato. Então, por exemplo, percebam que a gente tem várias chaves artificiais, e era isso que eu ia acabar comentando com vocês. A gente usa bastante a técnica da chave artificial. Então, em inglês, SK de Surrogate Key, né, chave artificial. A gente usa ela para fazer o relacionamento com a tabela fato. Mas, de forma alguma, a gente abre mão da chave original, da primary key, ou da chave natural que existe no nosso sistema de origem. A sua tabela fato vai ter uma série de chaves artificiais e, no final dela, geralmente as linhas, as últimas colunas acabam tendo os dados, os números, né, por assim dizer, do seu processo de negócio. Agora, eu trouxe uma modelagem expandida. Existe uma outra coisa que é você fazer uma família de dimensões. Isso aqui parece um snowflake, mas não é. Lembra que eu comentei um pouquinho antes que você pode ter uma fato detalhada e, se for necessário, você faz uma fato agregada? Aqui eu tenho uma tabela fato de um item de venda que foi vendido por dia.
Mas imagina que você pode ter uma outra tabela fato que junta isso por mês ou junta isso por semestre. Então, você não relacionaria uma tabela fato do semestre com a dimensão de dia. Você iria direto na família da dimensão tempo, naquela dimensão semestre ou mês. Então, isso aqui é uma preparação. Você começa o trabalho imaginando que vai fazer toda uma modelagem detalhada no grão mínimo que você tem, mas você já imagina, pensando na dimensão tempo, que você vai ter semana, mês, trimestre, ano fiscal, provavelmente talvez biênio, quadriênio, conforme for a sua organização, e você deixa preparadas essas outras dimensões agregadas também, para no momento em que você precisar criar uma tabela fato agregada, você já utiliza esses outros elementos. Então, a sua modelagem vai ficar com esta cara aqui. Aqui eu vou destacar da dimensão loja, né, que eu comentei, que eu juntei país com estado, com cidade, com bairro e com a própria loja em si. Vou tentar dar um zoom aqui, ó, fica melhor para a gente ver esta família de dimensão. Então, no exemplo aqui da dimensão tempo, né, eu destaco a abertura dos elementos de tempo que a gente precisa modelar. Então, tem a hora, que é separada, temos o dia, que fica bem aqui à direita, e mais para a esquerda, a gente está vendo o mês, o trimestre, o ano, e também como é que fica um ano fiscal e um trimestre fiscal. Por que isso está aqui? Geralmente tem empresas que trabalham fora do ano calendário. Então, se você precisar modelar um ano fiscal, um ano contábil, é assim que ele fica. E lá no dia, que é a dimensão mais à direita, você vai juntar tudo. Então, atenção, parece um snowflake, mas não é. Isso aqui se chama famílias de dimensão. E é uma técnica bem interessante, bem útil, que você ganha tempo na medida que seu modelo vai evoluindo. Aqui eu trouxe um zoom também da família de dimensão endereço, que juntou com a loja. Então, basicamente, país, estado, cidade, o bairro, até chegar na loja. E aqui um zoom também na dimensão produto, para mostrar para vocês, basicamente, que a gente está juntando categoria, subcategoria, produto. Se o seu modelo de dados tiver um SKU, é o mesmo racional, você adiciona aqui também o SKU. E eu chutei aqui também neste exemplo, né, um fabricante, mas você poderia ter outros elementos aqui também inerentes do seu produto. Como que eu sei quais são os atributos deste produto? É porque eu conheço o negócio. Então, você vai ter que conversar, sim, com o seu analista de negócio, com o business partner, com a sua contraparte ou com quem mais da squad tiver da parte de negócio. Tem uma pergunta aqui do Esdras. Perguntou se a fato agregadora ela fica como uma dimensão. Não, não. Ela é uma outra tabela fato que ela já vai ter o dado consolidado. Então, por exemplo, vou retornar no nosso modelo que nós temos aqui, a item de venda que está modelada no grão do dia. Então, aquele item foi vendido naquele dia. Quando você criar uma tabela fato para mês, o que vai acontecer é que o seu processo de carga da tabela venda do mês vai consolidar a venda de cada dia. E aí o que você pode fazer também é o seguinte, você aproveita a sua tabela fato detalhada do item por dia como origem para fazer a consolidação de todos os números no seu processo de ETL ou no seu job do Spark, que vai estar calculando esta agregação para você. Então, a fato, ela é uma tabela fato, mas vai ser uma tabela fato de venda agregada por mês, que vai utilizar a dimensão mês ao invés da dimensão data, supondo que seja este exemplo de modelo que nós temos aqui na tela. Temos mais uma pergunta aqui. O Marcos nos perguntou se as famílias de dimensão, fazendo uma comparação a um banco relacional, seria uma forma de normalização dos dados? Não necessariamente, mas o que acontece ali é que você reduz a desnormalização, porque na dimensão, por exemplo, do mês, você não vai trazer o dado do dia, e você, não tendo o dia, você reduz a repetição que poderia acontecer e que acontece lá na tabela do dia, ou melhor, na dimensão do dia. Mas não, o objetivo dela não é uma normalização, não. É sim você já ter os elementos prontos ali, preparados para o momento em que você precisar fazer uma tabela fato agregada, você já utiliza eles. Mas não é um objetivo, a gente não está preocupado nem agora
e nem no passado com normalização. Normalização ela não é um problema. Existe uma comparação que ela foi feita em algumas bases de dados, em que o fato de você desnormalizar parece que vai aumentar o tamanho, mas geralmente o tamanho dos seus dados na origem acaba sendo constante com aquilo que você carrega num modelo dimensional. Ou seja, o espaço que um modelo na terceira forma normal ocupa costuma ser o mesmo espaço de armazenamento que um modelo dimensional ocupa também, curiosamente, tá? Então não precisa estar preocupado com isso. Mas eu também queria destacar, a tua pergunta também ela é importante, porque a gente costuma associar modelagem com persistência. E as coisas elas trabalham juntas, mas não são a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter um data warehouse persistido em Hadoop e você pode ter um data lake persistido num banco relacional. E eu vou falar sobre isso agora, porque eu sei que se é a primeira vez que está ouvindo essa frase, se foi da mesma forma que eu, quando ouvi isso pela primeira vez, eu achei uma maluquice. Mas tenho em mente que modelagem e persistência são coisas que caminharam juntas historicamente, mas não são a mesma coisa. Você pode ter um modelo muito bem definido, dimensional, com tecnologia de Big Data. E você pode ter um modelo não definido, uma carga pura, bruta, como é uma proposta tradicional de Data Lake, persistido em banco de dados, tá? Então, a tua persistência não te obriga a modelar o dado, nem vice-versa. E foi muito boa essa pergunta, porque agora eu ia retomar a nossa história, né? Porque a gente falou, tudo isso que a gente falou até agora está muito ligado com Data Warehouse. Eu vou chegar aqui neste exemplo no ano de 2010. Em 2010 aconteceu um fato bem interessante. Aconteceu a evolução do projeto do Hadoop com uma proposta de armazenamento distribuída, barata, e que não necessariamente obrigava você a preparar os dados antes de você escrever essa informação no seu repositório. Ou seja, grava aqui do jeito que o dado nasceu, que vai ser mais fácil, vai ser mais barato, e esse negócio fez muito sucesso, porque ele combateu diretamente aquela percepção que existia sobre o Data Warehouse. Lembra que eu falei da fama, da percepção de, poxa, ele é lento, ele demora mais o projeto, custa mais caro, é mais complexo? Então, meio que colou isso neste momento com o Hadoop, e de 2010 para cá, a gente começou a falar de Data Lake. E no Data Lake, a gente começou a desenhar arquiteturas mais ou menos parecidas com essa daqui. Eu já me atrevi a colocar esta arquitetura como clássica, porque ela é uma arquitetura de 10 anos atrás. Então, olha só, o tempo passa rápido, né? Temos 10 anos que a gente começou a fazer Data Lake e começou a utilizar ferramentas tecnológicas de persistência distribuída, não relacional, para guardar os dados no nosso Data Lake. E o Hadoop, ele foi um projeto muito importante, que em 2010 trouxe ali uma nova luz, uma nova orientação no mercado sobre como trabalhar com dados. E aí vou destacar para vocês alguns pontos bem interessantes dessa arquitetura. Então, olha só, acho que logo de cara o que chama a atenção aqui começamos a trabalhar com dados que antes ficavam fora, seja porque nós não tínhamos o tempo, não tínhamos a tecnologia ou não tínhamos o dinheiro para trabalhar com ativos de dados que não fossem relacionais. Ou a própria gravidade de dados, ela acabou mudando. De 2010 para cá, as nossas aplicações, elas começaram a trabalhar com dados geográficos, com imagem, com vídeo, com áudio, com semi-estruturado, com JSON, com XML, e também manteve, sim, o uso de dados estruturados. Só que aí o Hadoop falou o seguinte, lembra do seu desejo de 1960, que também você quer escalar e você quer desempenho? Então, aqui eu vou separar armazenamento de processamento dessa informação, vou permitir você guardar qualquer tipo de dado exatamente do jeito que esse dado nasceu e seja feliz. E aí nós começamos a fazer esse tipo de arquitetura para a Data Lake. Quem que está preenchendo, em termos de tecnologia, os papéis deste Data Lake? O Hadoop, como persistência, o Spark,
como um modelo de processamento, modelo não, como uma plataforma de processamento, para você extrair o valor desses dados, e aí você usa uma série de ferramentas de visualização, os notebooks para fazer machine learning, então o consumo acaba sendo bastante pluralizado, né? Teve uma segunda leva aí de ferramentas de tecnologia para que isso acontecesse, né? Então essa aqui é uma arquitetura clássica que chegou dos últimos talvez 5 anos para cá, essa aqui tem 10 anos, mas ela culminou numa arquitetura lambda, porque aí a gente também lembra das necessidades do negócio, tempo real. Quero saber o que aconteceu agora. Quero saber onde que o meu usuário clicou no site, no e-commerce, nesse instante, nesse segundo. Então, existe já uma variante desta arquitetura clássica, que é a arquitetura lambda, que basicamente um eventinho que acontece lá na ponta, num exemplo de um e-commerce, um clique, ele já vai direto para um painel de exibição em alguma central de controle, na palma da mão do celular do usuário, e ao mesmo tempo ele também vai para um data lake para um consumo posterior, consumo batch. Então, quando você tem, né, em cima dessa arquitetura clássica, uma linha de eventos que vai diretamente da origem até uma apresentação e também vai para uma persistência de longo prazo, você acabou de fazer um data lake com arquitetura lambda. E aí, o que você vê de tecnologia? Você vai ver um Kafka, você vai ver um Hadoop, você vai ver um Spark e você vai ver uma ferramenta de visualização lá na ponta. Então, o Lambda de uns 5 anos para cá também foi uma tendência bem interessante para o Data Lake. Falando ainda dos Data Lakes, é importante a gente ter uma visão de maturidade do Data Lake, porque tem um ponto de atenção sobre o Data Lake que fez também uma série de relatórios serem publicados nos últimos 3 anos, dizendo assim, ó, com certeza vocês devem ter visto uma daquelas grandes casas de análise de mercado falar assim, olha, o Data Lake falhou, 85% dos Data Lakes falharam, que eu acho que é um negócio muito alarmista, né, mas chama a atenção. Então, vamos falar um pouquinho de falha e de maturidade. Independente do que a gente estiver construindo, seja um Data Warehouse ou um Data Lake, o nosso critério de sucesso sempre vai ser o negócio, o nosso processo de negócio. Então, lembra do primeiro item da técnica de modelagem dimensional de dados? Defina o seu processo de negócio. Pois é, meu amigo, este processo de negócio é o que significa o seguinte, você tem que combinar o jogo com a área de negócio, com quem está lá na ponta, como é que está entrando dinheiro, como é que a gente está diminuindo o custo. E ali, seja Data Warehouse ou Data Lake, é este combinar o jogo que vai definir o critério de sucesso do teu Data Lake ou do teu Data Warehouse. Mas, tendo dito isso, sim, é importante a gente ter uma ideia do nível de maturidade do nosso Data Lake. Então, eu trouxe essa segunda visão aqui para a gente olhar e analisar o seguinte. Lá em 2010, como a gente viu o Data Lake, e ele falou assim, olha, carrega o dado aqui, não te preocupa com a preparação, deu a impressão de que você resolveu o problema do Data Warehouse em relação à modelagem, né? Mas olha só que fato curioso. Qual que é a principal diferença de um Data Warehouse e de um Data Lake, além, eventualmente, das tecnologias que você implementa eles? Na verdade, tem a ver com o momento da preparação do dado. Lá no Data Warehouse, você preparava os dados antes do consumo. Esse era o processo inerente de um Data Warehouse. E no Data Lake, você prepara o dado no momento que você vai consumir. Então, ele facilitou a ingestão, mas, na verdade, ele não te livrou do problema da preparação de dados. Ele só jogou o problema de preparar os dados no futuro. Esse problema permanece contigo na tua mão. Pois bem, tendo dito isso, vamos olhar então os modelos de maturidade. Primeiro ponto, se lá em 2010 você viu o Hadoop e começou a migrar o teu Data Warehouse para um Data Lake e deixou ele de forma isolada, poxa, peguei uns datamarts de vendas, peguei outros datamarts de logística, outros de fornecedor, outros de compras, outros do RH, e deixei esse negocinho ali, um separado do outro. Se você fez isso só para um deles, você criou uma poça de dados.
Acredite se quiser, esse termo existe, está na literatura, deixei aqui as literaturas de referência para todo mundo poder pesquisar depois, mas você ainda talvez não criou um lago de dados. E por quê? Porque você tem ali dois fatores primordiais. Primeiro, você está usando dados para uso imediato, ou seja, para preparar os meus relatórios que já existem, e eu tenho uma dependência muito forte de um departamento de tecnologia, né? Eu dependo da famosa área de TI, da famosa área de BI, da famosa área de dados, e eu tenho um elemento ali bem específico. Mas você continua avançando o seu projeto de Data Lake, e você começou tombando dados de vendas, depois você colocou dados do marketing, depois você colocou dados de compras, de logística, de devoluções, por aí vai. E aí você avançou para o segundo nível de maturidade, que é o charco, que é aquele terreno cheio de poça d'água. Pois bem, o charco é um conjunto de poças de dados que você disponibilizou para a sua área de negócio. Percebam que ele ainda tem um fator de ter uma grande dependência de uma área de tecnologia para você entregar essa informação, está ainda muito mais orientado também aos dados de uso imediato. Você efetivamente começa a ter o lago de dados quando você está se aproximando mais de um nível de autosserviço, ou seja, o teu usuário ele faz a análise que ele quer, sem depender tanto de uma área de TI, e ele também tem dados para uso futuro, ou seja, ele resolve o dia a dia operacional que ele tem agora, e ele começa a fazer aquelas análises, e se tal coisa acontecer, então eu vou fazer isso. Então ele começa a se projetar para o futuro. Então, neste momento, você sim começa a ter dados, começa a ter um lago de dados, porque diminuiu a dependência e está pensando mais no futuro do que no dia atual. E, por fim, quando você tem um oceano, significa que, além de você ter empoderado todos os teus usuários de negócio a consumir os dados, e além de você ter os dados tanto para uso presente quanto para uso futuro, existe uma cultura organizacional de que as decisões serão baseadas em dados. Então, quando você tem esses três elementos, agora sim você tem um oceano de dados. Então, isso aqui é importante a gente ter uma ideia do nível de maturidade do nosso lago de dados, porque também tem uma fama, né, justamente aí com a prática do Data Lake. Seja porque a gente viu os relatórios falando que o Data Lake falhou, ou porque a gente vivenciou tudo isso nas implementações dos últimos 10 anos para cá, né? Então, de uma certa forma, tem alguns problemas, entre aspas, né, algumas características. Eu vou falar também de uma forma bem de percepção. De verdade, eu não conheço o seu Data Lake e não sei se você tem isso como um problema, mas existe a percepção comum de que um Data Lake tem um problema de controle transacional. Tem muita coisa sendo escrita e sendo lida ao mesmo tempo, muita coisa que pode ficar lá corrompida, jobs do Spark que ficam perdidos. Então, não existe aquele controle transacional forte que também é desejado para um repositório de dados ideal. O Data Lake abre mão disso, de uma certa forma. E, consequentemente, você pode ter inconsistência nos seus dados, porque você pode estar lendo no momento que tem 3 ou 4 escritas acontecendo, uma delas pode ter corrompido o dado, ou simplesmente eu estou fazendo uma leitura que traz um valor A, um valor B ao mesmo tempo, porque eu não tive esse controle transacional. Dá a percepção de que é um negócio meio caótico e complexo. Então percebam que, assim como no Data House eu falei que tem a percepção, o Data Lake também tem uma percepção de que tudo isso pode acontecer. Eu estou em 2010, porque em 2010 a gente chegou num momento também de ter, além do Hadoop, uma segunda tecnologia impactando o mercado, que é a tecnologia de nuvem, que veio com uma promessa e com uma entrega muito forte em termos de democratização do poder computacional, escalabilidade, segurança. E aí isso turbinou o nosso Data House, turbinou o nosso Data Lake e despertou uma nova onda de modernização desses artefatos. E agora eu vou falar mais de arquitetura com vocês. E vou falar um pouquinho também de ferramenta. Olha só, lembra que lá nos slides anteriores a gente tinha origem de dados, integração, persistência e apresentação. Com a disponibilidade de serviços em nuvem, eu já fiz uma primeira modificação nessa arquitetura aqui.
Então, basicamente, os quadros na cor clara, em branco, são projetos, é o seu desenho, né, o seu desenho de arquitetura. Em vermelho, tecnologia. Então, no começo da sessão, o professor Marcos perguntou, poxa, uma possível ferramenta de ETL para usar em nuvem pode ser o Oracle Data Integrator. Ferramenta bem interessante para a gente fazer ETL e até mesmo, em alguns momentos, ele permite você fazer online, permite você fazer streaming. Bem interessante. Então, neste primeiro exemplo, para provocar a todos vocês que estão comigo até agora, eu trouxe um Data Warehouse com tecnologias modernas em nuvem e adicionei um componente novo que nós não tínhamos antes, que é uma persistência de objeto. Então, na integração de dados, eu estou colocando um ETL em nuvem, já estou adicionando e pegando carona com os benefícios de um armazenamento de objeto, porque eu quero ter dados diferentes, eu quero trazer imagem, vídeo, quero ter XML, quero ter JSON, quero pagar pouco por isso. Então, colocamos ali um elemento de arquitetura de persistência em objeto. Um Object Store, o bucket, o balde de dados, ele grava qualquer coisa que você quiser por um valor financeiro bem atraente. O nosso Data Warehouse, eu libertei ele daquela compra de hardware tradicional e trouxe elementos muito mais modernos se eu utilizar o Autonomous Data Warehouse, que já é uma base, não é nem uma base, ele é um serviço que é totalmente gerenciado, que tem machine learning na sua operação, que você vai estar se autotunando de uma forma constante. E aqui eu já deixo uma sugestão e um desafio aí para vocês. Se você tem um Data Warehouse já modelado, você desconfia que está meio devagar, sobe o teu modelo de dados no Autonomous, do jeitinho que ele está, não precisa mudar nada, sobe teus dados e o teu modelo e vê o que acontece. Em mais de 80% das vezes, a gente vê que tem uma melhora significativa do desempenho daquele teu modelo de dados, do teu Data Warehouse, simplesmente pelo fato de estar sendo executado pelo Autonomous Data Warehouse. Então fica aqui um convite, né? Fica um desafio também, e me conta depois como é que foi esse teste. E na camada de apresentação, eu estou sugerindo a gente utilizar o Oracle Analytics Cloud nesse desenho. Então, de pontos fundamentais aqui, percebam que aqueles elementos primordiais de arquitetura permanecem. Origem de dados, integração, persistência e apresentação. Na persistência, eu abri 2 leques de serviço em nuvem. O primeiro deles, o Object Store, e o segundo deles, o Autonomous Data Warehouse. E aí eu vou mostrar para vocês na sequência 2 formas da gente talvez começar a executar projetos. Uma delas, que é a primeira, vou falar mais de Data Warehouse, vou chamar de Data Warehouse moderno, e depois eu falo do Data Lake. Para você ler esse slide, lembra que o que está em branco é o teu projeto, é o teu desenvolvimento. O que está em vermelho é a tecnologia. Peguei os teus ETLs e estamos rodando em Oracle Data Integrator em nuvem. Peguei o modelo de dados que você tem e já fizemos 2 coisas. Mudamos a tecnologia para um serviço chamado Oracle Autonomous Data Warehouse. Mas eu também fiz um ajuste aqui de modelagem. Percebam que no modelo dimensional de dados, eu não tenho aqui aquela terceira forma normal. Eu tenho uma área de stage, tenho um modelo dimensional. E lembra que eu falei para compartilhar as dimensões entre as tabelas fato? Fizemos o dever de casa e, idealmente, compartilhamos todas as dimensões com as tabelas fato. Você vai ter um modelo parecido com esse aí, que é a famosa constelação de dados. Então, quando você tem uma constelação, seu modelo se parece com esse. Mas eu também sei que nem todo mundo vai ter tempo para fazer isso. Então, deixo aquele desafio mais uma vez, carregue do jeito que está lá e vamos ver o que acontece. Você vai ter um resultado bem interessante, muito provavelmente. E na ponta, estou trazendo as visualizações deste Data Warehouse, nesta camada de apresentação que usa o Oracle Analytics Cloud. Pois bem, essa linha aqui, meus amigos, tem mais a ver com modernizar um Data Warehouse que já existe. Posso fazer uma intervenção mínima de modelagem, se eu tiver o tempo para isso, ou então não preciso fazer, carrego o Data Warehouse, o modelo de dados e os dados do jeitinho que está lá, e a gente vai ver a mágica da tecnologia em nuvem acontecendo com o Autonomous Data Warehouse. Só que aí, lembra que eu te falei que modelagem e persistência andam juntas, mas não são a mesma coisa? Deixa eu te mostrar esse Data Lake aqui. Ó. Percebam que no quadro das tecnologias eu não mudei nada. Eu continuo com ETL, eu continuo com o Autonomous Data Warehouse e continuo com o Analytics Cloud na visualização. Mas se eu fizer uma carga direta,
para o banco de dados, vocês verão que, sem ter a modelagem, eu criei um data lake. Aí alguém vai me perguntar, poxa, mas você carregou JSON, XML, arquivos de dados espaciais, grafos, para o banco de dados? Posso carregar, ou eu posso deixá-los naquela área do Object Store, que será mapeada por esse Autonomous. Então percebam que aqui, de propósito, para provocar a nossa discussão, eu estou utilizando uma tecnologia que tradicionalmente obriga a gente a pensar em data warehouse, mas ela serve para fazer um data lake que faz muito bem. Mas beleza, eu sei que vocês vão me falar assim, não, mas, poxa, você trabalha na hora, tá de camiseta vermelha, né? Então, eu quero um data lake. Eu falei, tá bom, meu amigo, isso aqui é um data lake. Mas a gente também pode fazer este data lake aqui. Aqui sim eu tenho tecnologias tradicionalmente utilizadas por Big Data. Então, eu tenho um pacote da Cloudera para a gente trabalhar com Hadoop, com Spark. Posso combinar isso com o Data Warehouse. Tenho um catálogo de dados. Na parte de integração de dados, além de ETLs e replicação, eu tenho o streaming. Então, posso ter um Kafka, eu posso ter um serviço para rodar um job, Spark para fazer uma carga de trabalho. Então, aqui percebo que a gente deu mais um nível aqui de modernização no desenho de um data lake e de um data warehouse. Nós temos uma tendência muito grande de combinar elementos de data lake e de data warehouse. E se a sua empresa já está neste nível de maturidade, possivelmente você vai ter um desenho de arquitetura parecido com esse daqui, onde você tem uma tecnologia de persistência relacional combinada com uma persistência não relacional. Do lado direito, você consegue entregar relatório, os dashboards, e também fazer seus projetos de data science. Todo mundo quer abrir um notebook em Python e fazer uma rede neural, né? Então, você consegue fazer isso. E ainda, você pode embarcar inteligência dos teus modelos, ou dos teus relatórios, dos teus dashboards, em uma aplicação. Então, tudo isso é possível, já é viável, neste desenho aqui de arquitetura, um pouco mais... Eu vou usar a palavra evoluída, mas aqui, na verdade, o que eu quero dizer é que nós temos um sabor diferente. Nós temos a sua evolução, ela pode seguir diferentes caminhos que não são excludentes em termos de tecnologia. Então, por isso que é importante ter em mente que modelagem, arquitetura e tecnologia, embora caminhem juntos, não necessariamente é a mesma coisa. Falei que existe uma tendência de combinar elementos do Data Lake com elementos do Data Warehouse. E isso é uma coisa super recente. 2019, 2020, a gente começa a falar de Lake House. Então, o que é isso? O que é Lake House? É um paradigma de arquitetura para trabalho com dados que está trazendo elementos de Data Lake e de Data Warehouse. E olha só que interessante, gente. Ele tem 6 pilares fundamentais que a gente já conhece. Se a gente já está numa organização que trabalha com Data Warehouse e trabalha com Data Lake, em algum momento você passou por algum desses pilares. Então, olha só, falei que é um paradigma. Então, fica atento. Não é uma tecnologia exclusiva. Você não vai encontrar na prateleira uma Lake House pronta. Embora alguns serviços vão parecer te dar essa sensação, essa percepção, mas por trás é uma sequência de elementos. Então, vamos entender o paradigma e depois a gente vai falar um pouco mais de ferramentas. O paradigma diz que você precisa ter controle de transação ACID. Quem tem isso tradicionalmente é um banco de dados relacional. Você precisa ter um esquema, tem que aplicar esquema. Então, tradicionalmente, o banco de dados faz isso muito bem também. Formatos diversos e abertos, hoje em dia, banco de dados faz, Data Lake faz. Cargas de trabalho mistas, banco de dados costuma fazer mais carga de trabalho mista, Data Lake costuma fazer mais carga de trabalho analítica, ou de repositório de dados para um trabalho de inteligência. Upserts e deletes paralelos. Esse é um daqueles pontinhos que a gente falou da fama do Data Lake. Então, a gente quer conseguir atualizar, escrever e fazer coisas, e apagar, né, e excluir dados do Data Lake em paralelo e de forma distribuída. Mas a gente não quer ter problema de inconsistência. Não quero abrir mão de governança de dados. Eu quero saber o que tem ali, quais são os dados sensíveis, quem pode acessar, definir permissões. Então, estes 6 pilares já são nossos velhos conhecidos dos nossos projetos de Data Warehouse,
de Data Lake e das nossas aulas de banco de dados e das nossas aulas de Hadoop. Então, olha só que interessante, a convergência, né, do mercado agora em 2019 e 2020 fez com que a gente começasse a ver esse termo de uma forma mais ampla do Lakehouse, que é um paradigma que tem esta proposição, esta promessa de trazer os melhores elementos de um Data Lake e os melhores elementos de um Data Warehouse. Pois bem, entendemos o paradigma. Aí eu vou falar da arquitetura. Aí, olha só, a nossa arquitetura tem algumas promessas aqui também. Então, ela nasce com um data lake para todos os dados. Como eu conheço o Data Warehouse, na hora eu começo a pensar naquela área de stage, né? Então, alguns de vocês também podem ter essa associação, né? Então, meio que eu coloquei aqui uma área de stage. Imediatamente acima da área de stage, a arquitetura Lakehouse tem uma camada transacional estruturada. E isso me faz lembrar do quê? De modelo semântico, de modelo dimensional de dados e de banco de dados. Só que, além disso, aqui tem aquela proposta, né, de quebrar entre processamento e armazenamento, né? Então, eu posso ter motores diferentes para consulta. Então, eu posso ter um Spark fazendo consulta, eu posso ter o próprio motor do banco de dados. E pensando num data lake amplo, né, existe tem serviços agora, por exemplo, o SQL Cloud da Oracle, que ele permite vocês rodar um SQL sobre tudo que você tem armazenado, tanto banco quanto data lake. Então, também bem interessante, mas a promessa é que você tenha esta camada aí de consultas. E, por fim, que você faça o consumo para tudo, para um relatório de BI que existe há 20 anos na sua mão, para um dashboard que está há 10 anos aqui, para um modelo preditivo, para projetos de IoT, para autosserviço. E tem uma promessa de ser uma plataforma única. Eu aqui tomo um pouco de cuidado quando eu vejo a palavra único, porque a gente sabe da prática dos projetos que ainda é uma combinação de diferentes tecnologias que você usa para dar uma sensação de plataforma de dados para o nosso usuário lá de negócio. Então, se a gente fosse talvez imaginar de plataforma, eu veria a nuvem como sendo uma plataforma única. Aqui eu não quero abrir mão de implementações multi-cloud, mas se a gente fosse pensar numa plataforma, a nuvem vai te entregar diferentes serviços de visualização, de integração, de persistência, de machine learning, de deep learning, para você trabalhar o seu dado. Então, eu ainda não vejo tudo isso num único lugar, mas eu vejo sim a nuvem se caracterizando para ser o único lugar que vai ter esta plataforma única de trabalho de dados. Eu tenho que falar para vocês de alguns projetos que aconteceram aí nos últimos anos, recentemente, né, 2018, 2019, 2020, que estão mais relacionados com a palavra Lakehouse, com o paradigma. Então, vou contar para vocês, em linhas gerais, um pouco do projeto UD, que é o Hadoop Update Delete Incremental. Ele é um projeto que foi mais focado para armazenamento de chave-valor e ele combina os formatos colunares e lineares na sua persistência. Mas ele tem como propósito o paradigma Lakehouse. O Apache UD, se não me falha a memória, ele é do Uber, exatamente, é do Uber. Ele nasceu no Uber. Iceberg, também da Apache, ele nasceu na Netflix e ele já nasceu como a promessa de ser uma multipropósito de persistência. Então, ele não gravar somente chave-valor, gravar relacional, gravar não relacional, semi-estruturado. Ele te promete evolução do esquema, particionamento, versionamento, controle transacional. E, por fim, e talvez seja o mais famoso, é o Delta Lake, que ele é um projeto mantido pela Linux Foundation, e ele também é dos mesmos construtores do Apache Spark. Então, ele também tem esta promessa de te entregar um Lakehouse. E quando a gente olha um pouquinho mais no detalhe, por exemplo, do Delta Lake, mais uma vez, eu acho que a gente se confronta com elementos que a gente já conhece, né? Então, a gente vê que tem uma camada ali de Data Lake, que pode ser em Hadoop, que pode ser em Object Store, e a gente vê tabelas. A gente vê ali um modelo semântico sendo aplicado, ou ainda a gente vê zonas de dados. Então, a gente sabe que o Data Lake moderno, ele tem uma preocupação que você tenha dados brutos, dados preparados,
informações curadas. Então, a gente vê uma combinação desses elementos aqui. Essa aqui é a própria proposta do Lakehouse, do Data Lake. Porém, aqui eu chamo a atenção para o nível, né, de maturidade. A gente está falando de projetos super recentes. Então, o Delta Lake hoje, ele tem toda essa promessa, mas ele está na release 0.7. Então, ele serve talvez como inspiração, mas também pensando numa carga de trabalho corporativa, não necessariamente ele tem um apelo tão grande, né, por estar numa release talvez tão inicial, né? Mas, de fato, a ideia está aqui. A gente começa a imaginar e pensar o seguinte, olha, então quer dizer que plataforma única, eu vou encontrar tudo num lugar só? Eu, pessoalmente, não concordo com essa visão, né? Mas eu deixo aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões. Fosse imaginar de plataforma única, né, eu viria muito mais a nuvem como se tornando uma plataforma única para te entregar os diferentes serviços que você precisa para construir o teu Lakehouse. Pode ser que você não precise de todos os serviços ao mesmo tempo, isso é um fato bem importante. De novo, né, dá uma sensação de que a gente já viu isso, né, em algum lugar, né, um déjà vu, uma falha na Matrix, principalmente para os colegas que estão aqui conosco, que trabalham tanto com Data Warehouse e Data Lake. A gente tem a sensação que já viu tudo isso, né? Porque, de fato, é uma combinação, o paradigma combina o que tem no Data Warehouse e o que tem no Data Lake. Obrigatoriamente, eu vejo uma revisão do nosso modelo de Data Warehouse moderno. Por quê? O Data Warehouse moderno ele também está trazendo essa proposta de ter integração, seja ela em ETL para uma carga batch, ou ter um streaming, seja com uma fila de dados, com Kafka, ou por que não um ETL moderno que também pode fazer streaming. Nós vamos ter uma persistência de Data Warehouse que vai comportar uma carga de trabalho tradicional, relacional, mas que também permite trazer novos dados, novos formatos, né, diferentes formatos. Temos um Data Lake, na verdade, no Data Warehouse moderno, que combina aquele Object Store que a gente comentou, né, nos desenhos anteriores de arquitetura. A gente continua fazendo BI de relatório, a gente continua fazendo dashboard do autosserviço, a gente continua fazendo análises de machine learning e usando o Augmented Analytics, e a gente também pode fazer em cima de um Data Warehouse moderno o Data Science. Então, de fazer os diferentes projetos aí de treinamento de rede neural, de regressão, de clusterização. Talvez a gente chegar num desenho mais maduro que combina todos os elementos que a gente viu até agora. Então, quando a gente pensa num desenho de solução, numa arquitetura de solução de um Data Warehouse moderno, nós vamos ter uma combinação, sim, dos elementos de Data Lake e de Data Warehouse. Nós vamos ter, tanto na parte de engenharia, de refinaria de dados, o streaming como o ETL, o tempo real e o batch. Então, perceba a combinação das lições ali da arquitetura Lambda com as lições de ETL. Na hora de guardar os nossos dados e de processá-los, a gente também vai ver uma combinação de elementos e de diferentes zonas de dados. Eu vou ter uma área de uma carga bruta de dados, provavelmente num data lake, mas eu também posso tê-la no banco de dados, naquela famosa área de staging. Eu vou criar camadas, né, uma camada de dados conforme ele entrou, que é os dados brutos. Aí a gente pode já e deve aplicar processos de qualidade de dados, de integração, de enriquecimento desses dados, para ter uma segunda camada de dados intermediária, que são os dados curados, e para a gente fazer as entregas dos dashboards, dos relatórios, informações curadas. E aí a gente pode enxergar uma combinação de elementos, de Data Lake, de Data Warehouse e de Data Mart. E na camada de consumo, ali nas análises e predições, percebam que a gente consegue fazer tudo também. Faço o relatório, faço o dashboard, faço o autosserviço, faço o machine learning em notebook. E combino isso com outras nuvens, com implementação que está dentro de casa, on-premises. Então, eu acho que esse desenho aqui de arquitetura para o Data Warehouse moderno, ele tem todos os elementos que a gente acabou de ver no Lakehouse, no Data Lake e no Data Warehouse. A gente está orientado ao paradigma mais recente, de 2019 e 2020, mas talvez a gente não tenha aquela imaturidade que a gente pode enxergar num projeto inicial que está numa release abaixo da 1.0. Então aqui eu acho que é um ponto de reflexão de arquitetura bem interessante para a gente considerar. E aí vocês vão me perguntar, poxa, tá, você falou de tecnologia, como é que de verdade eu sei se eu tenho que ter streaming, ETL, se eu tenho que ter um data lake, um data warehouse, se eu tenho que ter autosserviço ou BI, ou eu tenho que ter machine learning?
a resposta dessa pergunta nasce com a gravidade de dados. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos conhecer do negócio e saber como o negócio tem guardado os dados nos últimos anos. Então, vou dar um número geral aqui no Brasil. Temos implementações de ERP e de CRM que, em média, devem ter mais ou menos de 22 a 25 anos de idade. Então, esse é um tempo médio de um negócio que implementou um ERP. A gente já sabe que muitos desses sistemas vão obrigar a gente a ver coisa que foi feito ainda em arquitetura cliente-servidor, que tem tecnologias de 20 anos atrás, por conta disso. Eu sei que nós vamos ter, em contrapartida, projetos que nós estamos, sim, já falando de Cloud Native, que vai estar trafegando dado em JSON, que vai estar sendo executado em serverless. Provavelmente você vai se encontrar com coisas de pelo menos 20 anos de idade. Então, se você está neste cenário, provavelmente você vai ter uma gravidade de dados maior para tecnologias relacionais. Então, significa que talvez você tenha uma maior aderência para começar a trabalhar com um Data Warehouse. Poxa, minha gravidade de dados, ela está mais para o semi-estruturado e para o não estruturado. Muito bem. Você pode estar já iniciando, então, seu projeto mais voltado para o Data Lake. Qual que é o ponto importante? Seja Data Lake ou Data Warehouse, você não vai abrir mão de expandir o teu projeto conforme for necessário, para um lado ou para o outro. Então, antes de pensar na tecnologia, lembra da primeira regra de modelagem de dados, qual é o processo de negócio, e pensa em seguida qual é a gravidade de dados daquele negócio. Estou falando de uma implementação de 20 anos de idade, que predomina tecnologias relacionais, muitas chances de você ter um caminho de Data Warehouse. E se você tiver um peso dos dois lados, você talvez inicie com um desenho parecido com esse anterior que eu mostrei, que tem a combinação de Data Lake, seja Hadoop ou Object Store, com Data Warehouse no Autonomous Database. Quero deixar também um outro ponto aqui de reflexão. Falamos muito de plataforma única, de convergência. Sabe quem faz isso há muito mais tempo? O banco de dados da Oracle. Então, a gente pensa muito, sim, na persistência relacional. De cara, a gente pensa na linear. E aí, nem sempre a gente lembra que o banco também grava em colunar, que ele também tem uma feature de in-memory, que eu posso trabalhar com JSON, com XML, posso trabalhar com chave e valor, com grafos, com dados espaciais e com arquivos. Quando a gente pensa num nível de maturidade maior e que quer abraçar uma plataforma única, a gente tem uma ferramenta muito mais madura disponível para trabalhar também. Então, deixo aqui para vocês este ponto aqui de reflexão, já que a gente tem uma necessidade, tem uma tendência de convergência e de plataforma única, e você quer ir além de imaginar somente a nuvem como uma plataforma única, mas também a persistência, com o Banco Oracle você consegue ter uma flexibilidade muito grande para trabalhar com os dados. Final da história, meus amigos. Acho que recados principais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fique atento ao seu processo de negócio, conheça muito bem a gravidade de dados que você tem, valorize aquilo que você já domina. Então, você pode fazer machine learning dominando SQL e você pode também ter um bom sistema, uma boa persistência de Data Warehouse dominando Python. Então, valorize o que você já tem dentro de casa. Conheça muito bem seu processo de negócio e a gravidade de dados. Data Warehouse, Data Lake, eles são coisas complementares. Não imagina que um substitui o outro. Eles realmente são complementares. O mercado ele continua demandando ambas as práticas. Nós vamos continuar vendo projetos de Data Warehouse e projetos de Data Lake. E agora, pensando o que aconteceu agora, 2019 e 2020, que a gente começa a ver literaturas, blogs e projetos open source de Lake House, a gente tem um novo paradigma que combina tudo aquilo que a gente já conhece dos mundos de Data Lake e Data Warehouse e que abre um novo precedente também para a gente estar continuando avançando os nossos projetos. E lembre-se sempre que a sua arquitetura e a sua tecnologia, elas vão andar juntas, mas não necessariamente uma vai te obrigar pela outra, né? O que eu quero dizer com isso? Você pode ter aquele Data Warehouse implementado numa tecnologia não relacional, isso é viável, embora eu não te recomende, e o contrário também. Então, fique atento a isso. Você tem a liberdade total para escolher a sua tecnologia, mas domine muito a arquitetura que você quer entregar e principalmente a gravidade de dados. Vou deixar mais uma vez aqui meu contato, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Esta apresentação de agora está disponível no meu GitHub,
Então, esse QR Code do e-mail, você consegue já fazer o download desse arquivo. E se você quiser acompanhar a trilha Inovação com Dados em Nuvem, que estará no próximo TDC em Porto Alegre, entra no nosso grupo. A gente costuma fazer postagens quase que diárias lá de conteúdos em português, vídeos práticos. Então, você vai encontrar coisa de Oracle Autonomous, de MySQL, de Data Science. Tomamos muito cuidado de estar postando sempre coisa em português. Agradeço mais uma vez pela presença de todos, muito obrigado e até o nosso próximo evento.